Ninguém é o mesmo depois de uma decepção amorosa. E não é porque o amor acabou. É porque alguma coisa dentro de você foi quebrada e ao mesmo tempo reconstruída. Talvez você tenha confiado mais do que deveria. Talvez você tenha se entregado sem perceber o risco. Talvez você tenha acreditado em algo que no fundo não era tão sólido quanto parecia. E quando isso termina, não termina só a relação. Termina uma versão sua. Uma versão que acreditava mais fácil, que confiava mais rápido, que se permitia sem tanto filtro. E é por isso que dói tanto. Porque você não perde só a pessoa, você perde quem você era enquanto estava com ela. E isso mexe em um nível que pouca gente entende. Porque a decepção não muda só seu sentimento, ela muda sua estrutura emocional. Depois de uma decepção, você começa a observar mais. Você começa a desconfiar mais. De começar clique no primeiro comentário fixado que antes você e conheça o código da obsessão e tenha o controle da mente feminina e nunca mais seja humilhado por uma mulher na sua vida. Antes você se empolgava fácil, agora você segura. Antes você via potencial, agora você presta atenção no comportamento. E isso não é necessariamente ruim. O problema começa quando essa mudança vira bloqueio. Quando você deixa de sentir, não porque amadureceu, mas porque tem medo. Porque existe uma diferença muito clara entre aprender com a dor e se esconder dela. Muita gente, depois de se decepcionar, toma uma decisão silenciosa. Eu nunca mais vou passar por isso. E parece forte, parece inteligente, parece proteção, mas na prática é fuga. Porque quando você decide não sentir, você também decide não viver nada real. Relacionamentos reais exigem risco, exigem vulnerabilidade, exigem exposição. Não existe conexão profunda sem a possibilidade de se machucar. E quando você tenta eliminar completamente a dor, você elimina junto qualquer chance de algo verdadeiro. Agora, vamos ser sinceros. A decepção não aconteceu do nada. Nunca acontece. Sempre existem sinais. Pequenos sinais que você ignorou, coisas que você percebeu, mas decidiu relevar, intuições que vieram, mas você abafou, porque queria que desse certo, porque gostava da ideia, porque se apegou à possibilidade. E aqui está uma verdade que incomoda. Você não se decepcionou só com a pessoa. Você se decepcionou com a história que você criou na sua cabeça. Porque muitas vezes, o que mais dói não é o que aconteceu, é o que você imaginou que poderia acontecer, é o futuro que você projetou, é a conexão que você acreditou que estava construindo, é o poderia ter sido, e esse poderia pesa, porque ele nunca foi testado pela realidade, ele só existia na sua mente, e na sua mente tudo funciona, tudo encaixa, tudo faz sentido, mas a realidade não é assim. A realidade tem falhas, tem inconsistência, tem comportamento que não combina com o discurso. E quando isso aparece, você precisa escolher. Ou você aceita o que está vendo, ou você continua acreditando no que gostaria que fosse. E muita gente escolhe acreditar. Até que não dá mais, até que a realidade fica impossível de ignorar. E aí vem a decepção. Mas presta atenção nisso. A decepção não é só dor, ela é clareza. Ela mostra coisas que você não queria ver. Ela revela padrões, ela expõe ilusões, ela te força a enxergar o que você evitou. E é por isso que ela é tão desconfortável, porque ela quebra não só o vínculo, mas a narrativa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente está sofrendo pela pessoa ou está sofrendo pela versão dela que você criou? Porque existe uma diferença enorme. A pessoa real tem defeitos, tem falhas, tem comportamentos que talvez você não aceitaria se estivesse olhando com clareza desde o começo. Mas a versão que você criou é perfeita. E você não perde algo perfeito sem sentir um impacto muito maior. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes você ignorou algo pequeno porque queria que desse certo?
Quantas vezes você justificou o comportamento porque não queria perder a conexão? Quantas vezes você sentiu um desconforto leve, mas decidiu seguir mesmo assim? Isso não é fraqueza. Isso é humano. Todo mundo faz isso em algum nível. Mas quando isso se repete, a conta chega. E a conta vem na forma de decepção. Agora tem outro ponto importante. A decepção também mexe com o seu ego. Porque não é só sobre sentimento. É sobre rejeição. É sobre não ter sido escolhido. É sobre perceber que aquilo que você valorizava não foi valorizado da mesma forma. E isso fere. Fere porque quebra a expectativa. Fere porque desafia sua percepção. Fere porque te faz questionar. O que eu não vi? E essa pergunta fica. Mas aqui está o ajuste que você precisa fazer. Não é sobre o que você não viu, é sobre o que você viu e decidiu ignorar. Porque no fundo, você percebe. Sempre percebe. Só que nem sempre quer aceitar. Agora vem a parte mais importante de todas. A decepção pode te levar para dois caminhos completamente diferentes. O primeiro caminho é o mais comum. Você se fecha, você cria barreiras, você para de confiar, você evita se envolver, você se protege. Mas junto com isso, você também se limita, você reduz suas experiências, você reduz suas possibilidades. Você começa a viver em modo de defesa. E viver em defesa constante não é viver. É sobreviver. O segundo caminho é mais difícil, mas é o que realmente transforma. Você continua se permitindo, mas com mais consciência. Você continua se abrindo, mas com mais critério. Você continua sentindo, mas sem se perder. Você aprende a observar comportamento antes de se apegar à ideia. Você aprende a não projetar tanto. Você aprende a sair quando não há reciprocidade. E isso muda tudo, porque você não deixa de sentir. Você só deixa de se enganar. Agora presta atenção nisso. Você não precisa se tornar alguém frio para não sofrer. Você precisa se tornar alguém lúcido. Alguém que entende o que está acontecendo enquanto está acontecendo. Alguém que não ignora sinais. Alguém que não força conexão. Alguém que não se prende a potencial. Porque potencial não sustenta a relação. Comportamento sustenta. E quando você começa a observar comportamento, você reduz drasticamente suas decepções. Não porque o mundo mudou, mas porque sua forma de enxergar mudou. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Depois da sua última decepção, você evoluiu ou só ficou mais fechado? Porque muita gente acha que amadureceu, mas na verdade só construiu uma barreira maior. Ser mais seletivo é evolução. Ser inacessível é fuga. Ser cuidadoso é inteligência. Ser distante é medo. E se você não perceber essa diferença, você começa a se sabotar achando que está se protegendo. E esse é o maior erro. Agora vamos falar de algo que quase ninguém fala. A decepção também é um reflexo do quanto você investiu emocionalmente. Às vezes você não viveu tanto com a pessoa, mas investiu muito na sua cabeça. Criou cenários, criou expectativas, criou planos. E quando isso quebra, a dor é proporcional ao investimento mental, não ao tempo real. E isso explica por que às vezes dói tanto, mesmo quando não era nada, porque na sua mente era muito. E isso precisa ser ajustado. Você precisa aprender a viver mais no presente, a sentir o que está acontecendo, sem construir um futuro inteiro em cima disso. Porque quando você constrói rápido demais, você cria expectativa antes da base. E expectativa sem base sempre quebra. Agora aqui está a virada final. A decepção não veio para te tornar alguém pior. Ela veio para te tornar alguém mais consciente, mais atento, mais equilibrado, mas ainda capaz de sentir. Porque no final, o objetivo não é nunca mais sofrer, é não sofrer pelas mesmas razões.
é não repetir o mesmo padrão, é não ignorar os mesmos sinais, é não se apegar às mesmas ilusões. E quando você aprende isso, algo muda. Você continua se abrindo, mas não se perde. Você continua se envolvendo, mas não se entrega cegamente. Você continua sentindo, mas também observa, e isso é maturidade. Agora eu quero que você seja completamente honesto. Você aprendeu com a sua última decepção, ou só criou uma versão mais fechada de você mesmo? Porque dependendo da resposta, você não evoluiu. Você só mudou de forma de se proteger. E proteção excessiva também te afasta de tudo aquilo que você diz querer viver.